Olá, Skiller, como você tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho em equipe, como que funciona essas distribuições, como que eu sigo essas regras para a gente trabalhar de fato em equipe. Eu vou deixar aqui para vocês compreenderem algumas etapas e como funciona. Mas, novamente, cada empresa aplica de uma forma, cada líder aplica de uma forma. Então, vou trazer um pouco das minhas experiências também para vocês entenderem como que era organizado esses papéis, com o que eu trabalhava como full stack, back-end. Eu nunca fui um front-end somente, eu sempre fui um full stack, sempre trabalhei nas duas partes, nas duas pontas. Eu gosto de front-end também, acho bem legal. Não é o meu maior background, até porque eu não sou focado em estudar somente isso, mas é uma matéria e um conteúdo que eu gosto bastante. Então eu vou trazer um pouquinho das minhas experiências, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui para vocês entenderem. O trabalho em equipe, gente, ele exige que todo mundo e pessoas diferentes, com habilidades diferentes, elas tenham, possam trabalhar juntas ali, integradas, para desenvolverem muitas quantidades de linha de código. Imaginem, quem já teve experiência vai entender, mas quem não tem experiência eu vou explicar um pouquinho. Imagina você sozinho escrever com a lógica, imaginem que só é lógica, isso não, eu vou usar o exemplo do livro, mas é lógica, você tem que pensar que a pessoa está o tempo todo pensando em como blindar regras, em como não deixar o usuário cometer um erro, ou blindar a aplicação de não ter vulnerabilidade. Só para a gente vai falar sobre isso, mas só para falar, trazer o porquê, o que é vulnerabilidade, na verdade. Vulnerabilidade, gente, é quando você, como usuário, eu crio uma aplicação e você, ao invés de colocar o e-mail, você coloca o número, minha aplicação aceita e você consegue de alguma forma quebrar a minha aplicação. Isso é vulnerabilidade, é deixar com que o usuário, através da minha própria aplicação, ele consiga quebrar o meu código, certo? E só para que vocês levem em consideração também, é muito complicado para uma pessoa só criar muitas linhas de código, porque isso exige muito tempo mesmo. Então, se você vê um software que tem 8 anos, 5 anos, gente, é 5 anos de muito conhecimento sendo agregado naquele projeto. Então, as pessoas têm muito disso. Nós, como quando entramos num projeto ou quando somos pleno, gostamos muito de criticar o código alheio. Esse código é ruim, isso não foi legal ser feito, isso aqui. Porque o pleno, ele acha, ou pleno ou júnior, ele acha, o júnior não, mas eu acho que o pleno ele já tá na capacidade de achar que ele sabe mais do que todo mundo, que ele é o melhor, que ele é o super-herói, que ele sabe mais do que todo mundo. E esse pleno, vocês vão passar por isso, eu espero que passem de uma maneira positiva. Todo pleno ele passa pelo momento em que ele acha que ele sabe mais do que um sênior, que ele é superior ao líder dele, que ele é superior. Isso passa, eu já passei por isso, e por isso que eu estou trazendo para vocês. Isso é normal. Então, um software ele é feito pensado por um contexto. E às vezes nesse contexto, nesse momento, as pessoas não têm dinheiro, não têm muitos desenvolvedores. Então pode ser feito de uma maneira corrida e sem capricho. Eu gosto muito da palavra capricho. Tudo que vocês façam, vão fazer, apliquem capricho. Beleza? Então aqui trazendo um pouquinho para você compreender, são 4.000 linhas de código, por exemplo, que um ônibus espacial utiliza, gente, para poder enviar um ser humano para a Lua ou para qualquer outro lugar. Então, são 400.000 linhas de código. Isso é muito código mesmo. E aí, mais um pouquinho, vamos lá. Os carros de alta qualidade, eles funcionam com 100 milhões de linhas de código. Então, aqui, ó, são 100 milhões de linha de código. O Facebook, ele faz com 60 milhões de linha de código. Então, escrever milhões essas linhas de código, gente, escrever milhões de linhas de código sozinho levaria muito tempo, uma vida sequer, só para que vocês entendam. Então, quando a gente entra num projeto, por exemplo, para criar o Facebook, quando alguém chega para mim, eu tenho um projeto e queria fazer uma parceria com você, eu queria criar um novo Facebook. E eu sozinho, sem dinheiro, só com o meu conhecimento, impossível. Impossível. Eu posso criar uma funcionalidade ou outra do Facebook, mas o Facebook, impossível. Se eu tivesse sozinho a capacidade de criar um software desse rápido e vender, gente, eu já estaria zilionário. Então, assim,
As pessoas, quando não são da área de tecnologia, elas têm uma ideia muito equivocada. Uma ideia de que é muito simples, muito fácil de fazer, porque olha uma tela, por exemplo, do Instagram, isso é fácil. Acho que é só eu pegar um componente, copiar, colar e aparece. Não é assim, você tem que pensar. Certo? Aqui vou trazer algumas dicas aqui para você. Estabeleça expectativas claras. A gente, para montar uma equipe, a gente precisa de uma equipe com habilidades muito distintas. Um exemplo. A minha equipe hoje tem. Eu não vou usar nomes, tá, gente? Existe um pleno. Um pleno, ele é uma pessoa mais introspectiva. Ele ele tem uma capacidade lógica de raciocínio muito interessante. É uma pessoa que eu acho que vai ser um bom desenvolvedor, um grande desenvolvedor. É uma pessoa muito aplicada, gosta de ler livros, estudar, acompanha muito vídeos, tem algumas pessoas que ele acompanha, consome muito conteúdo. Isso já coloco para vocês que certamente ele vai ser um bom desenvolvedor. Porém, na parte de comunicação, às vezes eu acho que pode falhar. E essa é uma característica que a gente pode ir melhorando, a habilidade a melhorar. Normalmente, gente, desenvolvedor é sempre introspectivo, mas a gente sempre consegue mostrar que ele está trabalhando com pessoas. E trabalhar com pessoas não é porque você é desenvolvedor que você não tem que lidar com pessoas. E aí lidar é verbalizar da forma correta, como eu já falei com vocês sobre comunicação não violenta, ser efetivo na comunicação, escrever, ler o que você está escrevendo antes de enviar para a pessoa e não que você não possa errar, porque eu erro muitas das vezes. Mas é importante a gente ler. Se a gente reler e ler, a gente vai tendo óticas diferentes. Às vezes a gente quer fazer rápido, vou enviar aqui rápido. Não façam isso. A comunicação tem que ser efetiva. Então, temos um desenvolvedor júnior, pleno, um sênior e eu como lead. Então, nós três temos habilidades muito diferentes. Um mais de comunicação, um técnica, um mais técnica com mais experiência, o outro que não consegue muito bem se comunicar, o outro já ajuda nessa comunicação, aí vem o Júnior que talvez já saiba mais se comunicar, então é uma equipe diversa. Um exemplo, eu tenho uma habilidade, ou melhor, não habilidade, eu tenho um conhecimento alto e vasto na parte de front-end. Então, eu agrego no que eles têm. Aí um tem uma habilidade maior em Python. Eles me agregam quando eu não tenho. O outro tem uma habilidade maior em, sei lá, Golang. Ele já adiciona. Só que um ponto que eu quero trazer para vocês, nunca esperem que alguém te ensine numa empresa. O papel das pessoas ali não é te ensinar, é te direcionar. Lembre-se do que eu havia explicado e conversado com vocês, perdão. O ponto é que ele pode te dando os caminhos, mas ele nunca vai poder sentar, ficar te dando aula, explicando. Por isso que eu quero que vocês aprendam a ter essas habilidades de ler um livro, buscar livros também que sejam bons, porque tem livros ruins. Estou sempre levando palestras de lugares que são muito legais para vocês consumirem, então consumam os vídeos. E isso, galera, para vocês se tornarem desenvolvedores de verdade, ou uma pessoa desenvolvedora, melhor dizendo, vocês precisam agregar muito, muito a vida de vocês, os estudos. Isso vai fazer parte da vida de vocês o tempo todo. E há momentos em que a gente vai ficar desmotivado. Mas é nesse momento que você tem que ficar desmotivado um dia. Um dia você pode, 2, 3. Mas no quarto você já precisa levantar e já estudar. Beleza? Então vamos lá. Primeira dica. Na hora da gente trabalhar juntos com uma equipe ou com membros da equipe. Estabeleça expectativas bem claras. Aqui, ó. Set clear expectation. Certifique-se de que todos saibam exatamente o que devem fazer para contribuir com o projeto. Não deixa fora... É bom vocês nunca deixarem parte do projeto fora. Lembra do que eu falei para vocês? Eu gosto muito de organizar minhas ideias antes de programar. A programação, gente, é a última etapa. Às vezes as pessoas querem, não, vou codar, vou codificar. Porque codar é muito legal, é muito bonito. Mas se você não pensa, não analisa, não pensa nas possibilidades de erro, você faz um projeto ao declínio. E você faz também o seu cargo ficar em uma situação delicada, porque desenvolvedores assim, que querem só entregar porque gostam de codificar, normalmente eles não conseguem se dar bem na área, porque o desenvolvedor ele precisa entregar com qualidade, porque isso vai gerar dinheiro e receita para a empresa. Então, se você não entrega algo com qualidade, e aí é o balanço entre qualidade
é sempre o que eu falo para vocês. Entenda o contexto de vocês, é qualidade e o tempo que você tem para entregar. Assim, não vá achando também que, não, o meu líder me fala para eu entregar uma coisa que é para 2 meses, em um dia, ou melhor, algo que é para um mês, ele fala que eu tenho que entregar em 2 semanas. Paciência. Você vai ter que passar por algumas etapas ali que talvez não tenha tanta qualidade. Mas qualidade não quer dizer que você vai gerar bugs ou problemas. Quer dizer que talvez o seu código não vai estar tão apresentável. É uma coisa. Agora, gerar bugs e problemas é outra coisa, certo? Então é isso. Não deixar de fora nenhuma parte. Don't leave out any part of the project. Não deixar nenhuma parte fora do projeto, do escopo do projeto. Escopo, gente, quando a gente falar em escopo, vocês vão ver eu falar bastante disso em alguns momentos. O escopo é o que a gente dita qual é o limite do projeto. Um exemplo, eu quero criar um aplicativo de câmera. Então, qual é o limite para eu entregar? Qual o limite para eu entregar essas funcionalidades da câmera? É tirar foto? É editar essas fotos? Não. Isso é o escopo. Editar fotos não faz parte. Então, beleza. Então, eu já sei o escopo do projeto. É mais ou menos isso, beleza? Focar sempre nas forças principais do seu time, gente. Por exemplo, eu sou uma pessoa melhor em back-end. Um exemplo. A Maria é boa em back-end. O João ele é bom em back-end e em front-end, mas a habilidade dele se sobressai no front-end. A Joaquina tem habilidade em UX design. A gente colocar essas habilidades e aí habilidades fortes tecnicamente e também, gente, fazer uma mescla nas habilidades de comunicação, porque assim, se eu monto uma equipe e que eu tenho todo mundo introvertido, não vai dar certo. Esse time não vai rodar. Se imagina, se o líder é introvertido, ele não fala com ninguém, ou ele tem uma comunicação violenta, uma comunicação não tão clara, não objetiva. Então, assim, isso não vai dar certo. Você precisa montar uma equipe que complemente essas habilidades, certo? Então, essas habilidades elas precisam ser divididas ao ponto de que o trabalho seja complementar para cada uma dessas pessoas, certo? E que não só seja complementar, que essas pessoas agreguem umas às outras, mas que a entrega seja eficiente e bem mais rápida, certo? E que cada um também goste do que está fazendo. Não adianta nada, por exemplo, tem uma pessoa numa das equipes que eu já trabalhei que ela não gostava de back-end, ou melhor, de front-end. Ela queria só do back-end. O que eu acordei com ela, aí é tudo também negociação. Eu acordei com ela que sim, ela precisaria fazer os trabalhos de front-end, não teria como não haveria essa possibilidade de colocar uma pessoa somente para back-end, porque a equipe era multidisciplinar, mas eu iria colocar ela mais para o back-end. Então, eu iria negociar e balancear com outras pessoas para pegar também front-end, mas essa pessoa também continuaria, mas eu iria colocar ela em outros lugares também com back-end. Então, foi um acordo que funcionou. Então, isso também é legal que vocês conheçam. Tempos, set realistic timelines. Tempos realistas, gente. Isso também é um ponto muito importante. Se você dá um prazo para a pessoa em real, a pessoa não vai entregar, certo? E esse tempo de conclusão do trabalho, você também como uma pessoa desenvolvedora, você na hora de pegar uma funcionalidade, normalmente há um prazo, tá? De uma sprint, por exemplo, de 2 semanas. Vamos criar uma funcionalidade da câmera, do Instagram. Você tem que estipular um prazo. Não é também você ficar o tempo todo ali, muitos dias, aí passar um mês, você tá lá. Não, não preciso entregar porque é tranquilo. Não, estipule prazos até para os projetos e para as aplicações que a gente vai desenvolver aqui. Todas as funcionalidades vocês precisam ter prazo. Eu gosto de traquear isso. Por exemplo, vou aprender a desenvolver um CRUD. Eu tenho o tracker, eu coloco. Eu já trabalhei em consultoria, então eu gostava do tracker para isso, porque eu tinha que entregar um relatório de horas para essas consultorias. Mas, quando você estiver desenvolvendo uma determinada funcionalidade, eu recomendo sempre que você pegue o tracker e coloque ali. Vou startar agora, beleza. Então eu levo para fazer um CRUD 1 hora. Beleza, leva 1 hora. Então você já sabe que 1 hora é o tempo que você leva. E não levem o tempo em consideração, gente. Porque às vezes você está com a cabeça
na lua, você não tá bem nesse dia. Então, às vezes pode ser mais, menos, mas eu tô dizendo que vocês precisam ter uma ideia do quanto vocês produzem para uma determinada funcionalidade. Por quê? Ao longo do tempo, ao longo da sua carreira, você vai aprender que um CRUD, beleza, 1 hora e pouca, beleza. Então, vou desenvolver aqui a tarefa, faço essa e essa, em 2 horas, em 2 dias, uma semana. Você vai ter uma habilidade de estimar tempo. É importante que um projeto tenha tempo. Deadline. Deadline é o que nós chamamos de o período do tempo para a gente entregar aquela determinada funcionalidade. Então, vocês têm que ter uma deadline, certo? Deadline é extremamente importante. Beleza, vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo. Give equal workload. Distribuir a cargas de trabalho igualmente. Quando a gente está numa equipe, eu preciso que o sênior entregue, eu preciso que o júnior entregue, eu preciso que o pleno entregue. São pessoas com experiências diferentes, concordo? Mas eu preciso entregar uma carga de trabalho que cada um dessas pessoas consiga ter tempo para entregar e não seja uma carga pesada, certo? Que seja algo muito interessante para essas pessoas, sim, mas que seja desafiador também. E seja dividido igualmente, para que uma não chegue, eu tô pesado para mim, eu não aguento mais. E isso é importante, mas novamente, nem todas as empresas aplicam essa habilidade, gente. Então, tem lugares que você vai ficar colocando, eles vão jogando feature. Normalmente, quando utilizam Kanban, você vai pegando, vai passando no board, a gente vai falar sobre Kanban e a gente vai seguindo. Mas a verdade é que nem sempre. Então, essa distribuição de carga depende da empresa. A maioria das empresas que eu trabalhei, sim, mas houveram uma ou outra que acho que para o meu cargo ultrapassava. Mas eu aprendi muito. Eu tenho uma coisa que eu acho que vocês sempre devem levar isso na cabeça de vocês, é que um ambiente ruim é um momento ilegal para vocês subirem na carreira de vocês e aprenderem e evoluírem muito. Um ambiente todo perfeito é impossível, porque você não tem como mostrar o seu trabalho. Eu já devo ter falado isso para vocês, mas eu já trabalhei num lugar que era perfeito. E um lugar perfeito eu não posso mostrar o meu trabalho. Eu não tenho capacidade para evoluir de cargo, desenvolver as coisas que eu gosto. Então, isso também é um ponto que vocês precisam levar em consideração. Beleza? Create clean roles. Roles é uma palavra que eu uso muito no meu dia a dia. São os papéis. Então, ter papéis claros. O que são papéis claros? Papéis é, por exemplo, você é UX design, eu sou back-end, o outro é front-end, o outro... O que o front-end precisa? Um front-end precisa saber React, trabalhar com HTML, CSS, JavaScript, saber integrar uma API externa, enfim, são papéis claros. Mas o que? Ele saber que ele tem que participar sim de reuniões, dos eventos que nós temos no nosso dia, que são dailies, participar de eventos de arquitetura, enfim, são papéis claros que uma empresa deveria te dar. Um ponto que eu vou trazer da minha experiência: sempre que vocês entrarem num dia da empresa, vocês perguntem, beleza, cheguei na empresa, qual é a expectativa que vocês têm, ou melhor, até na entrevista, tá, gente? Qual é a expectativa que vocês têm para o meu trabalho? Qual é a expectativa para o meu trabalho ser bem sucedido na empresa? Como eu posso perguntar sobre cargo, perguntar quais as tarefas e as atividades que fazem no dia a dia, se eles podem falar como é um dia a dia na empresa, como que é um dia a dia desse cargo, o que ele faz, quais as atribuições. É sempre importante ficar bem claro para você, quando você entra num lugar, o que você tem que fazer. Porque às vezes não fica tão claro. Empresas menores, eles têm um pouco de dificuldade de agregar, de ter isso bem planejado, até porque é uma empresa pequena, tá, gente? Já tive alguns problemas também na Hogp com isso, porque é uma empresa pequena, mas eu tenho tentado melhorar esses processos. Mas assim, ainda assim é complexo. Mas em empresas de médio e grande porte, por exemplo, Local Web, Smart Fit, Mercado Livre, Use, essas empresas que eu trabalhei eram empresas de médio e grande porte. Então são empresas muito mais estruturadas, muito mais fáceis, muito melhores nesse sentido. Mas as funções precisam ser realmente ajustadas e claras para cada um. Beleza? Então vamos lá. Esse ponto aqui do design for the app, code for the app, artwork for the app. O que ele está dizendo é que cada um ali tem suas funções bem claras, né? O design ele está ali cuidando da criação da tela,
o code, que é o desenvolvedor, ele tá ali desenvolvendo, e o artwork, é o design, né? Ele tá criando realmente as atribuições. Então vamos lá, sobre pair programming. Um ponto muito importante sobre pair programming que eu vou trazer sobre a minha experiência. Durante a faculdade, fazia-se muito isso. Juntávamos uma galera de 15 pessoas, e aí uma galera grande assim nesse sentido de pessoas, e a gente juntava para fazer o seguinte: tínhamos nós chamávamos de um piloto. O piloto é a pessoa que está ali escrevendo código. Então ele compartilhava a tela do computador, e a gente escolhia uma linguagem, por exemplo, Ruby. Ruby era a linguagem que mais vi na faculdade, não no sentido de acadêmico, tá, gente? Porque os professores, somente uma professora amava, os outros odiavam. Porque lá era muito C, Java, enfim, tinha uma guerra de linguagem que hoje eu acho sem cabimento. Não sejam assim, não fiquem nessa onda, porque não é uma boa onda. Beleza. Então, tínhamos um piloto e tínhamos o copiloto. O piloto é a pessoa que compartilha, o copiloto vai verbalizando como resolver um problema. Então, tínhamos um problema, por exemplo, um dado uma frase, altere para maiúsculo quando existia um espaço. Eu estou falando um problema simples, mas a gente trabalhava com diversos problemas. Então, o piloto, ele ficava a cada 5 minutos codificando e o outro só verbalizando. Ele falava também, e há uma conversa, porém, o piloto, ele não fica verbalizando o tempo todo. Ele espera o copiloto falar e terminar. Depois, ele pode trocar e a cada 10 minutos. E aí são regras que você pode criar ali do pair programming. Isso é indiferente. A intenção do pair programming, para que você compreenda, é o seguinte: a intenção é simplesmente vocês trabalharem em equipe. É impossível, gente. Imagina uma empresa com 10 pessoas. Vamos juntar todo mundo para trabalhar em codificando. É impossível. É impossível. Porque é um falando de lá, outro de cá. Aí, desenvolvedor é egocêntrico, então um fica querendo falar que sabe mais do que o outro. E aí fica um caos, não dá certo. E um pair programming, ele só funciona se as pessoas estiverem em acordo. Se uma tentar demonstrar o ego da outra, isso não vai dar certo. O ego é extremamente negativo na programação, porque o que você está desenvolvendo de código não tem a ver com você. Você está desenvolvendo para a empresa. E não só isso, você sempre tem que entender que ninguém está querendo julgar o seu código, não é algo pessoal contra você. É algo que a pessoa às vezes viu algo que é melhor, é mais eficiente. Eu sempre questiono as pessoas quanto a isso. Vamos lá. Um code review, e o pair programming tem um pouco a ver com isso também. O code review, que é um momento em que eu mando o meu pull request, o meu código, para alguém avaliar, essa pessoa ela precisa ter um code style muito claro para ambos não ficarem discutindo se é com um espaço ou com dois, ou que o outro gosta de maiúsculo porque o outro gosta de minúsculo. Não, isso é irrelevante, a gente nem deveria estar falando disso. O que é relevante é se o código não está funcionando, se está mal escrito, se não está claro para a gente ler na próxima manutenção, se está com bug. Isso é relevante. Então, sempre que vocês forem trabalhar, pensem que não é nada pessoal, beleza? Não, ninguém tá querendo te destruir, te diminuir, não é nada sobre isso. Então, e vocês vão encarar pessoas também egocêntricas, então isso aqui também não é um ponto para que. E é bom você também tentar lidar com essa situação no sentido de conversar com a pessoa. Poxa, isso é relevante? Você acha que faz sentido a gente debater isso? Faz, beleza, também não arruma confusão, então segue o processo. É importante a gente assim ser mais efetivo e mais objetivo naquilo que a gente realmente precisa fazer. Beleza? Mas o pair programming é basicamente isso. É uma forma de compartilhar a tela no mundo remoto. Eu compartilho a tela com meus colegas, com meus liderados, e vou codificando com eles, explicando o que é, o que não é. E, resolvo isso aqui. Aí ele vai e fala alguma coisa. Eu só peço uma coisa para vocês. Quando fizerem pair programming, o cara esqueceu uma vírgula de imediato, não fale, não verbalize. Dê um tempinho, espere, verifica se ele vai achar. Se ele não achar, você fala, ali tá errado e tal. Porque é muito ruim quando você tá pensando, a pessoa. Você nem conseguiu finalizar a escrita, a pessoa já tá te. Lá lá. Pô, e você quebra o seu raciocínio inteiro. Beleza? Então não seja uma pessoa chata. Beleza. Então vamos lá. Então agora a gente vai falar sobre
conseguindo ajudar na comunidade. Aqui, ó. Getting help from the community. Bom, opa. A área de desenvolvimento, gente, a gente trabalha muito em contribuição, em um ajudar o outro. Tanto é que o GitHub é um projeto que tem diversos softwares públicos, você consegue diversas aplicações de graça, você pode baixar, utilizar, melhorar, evoluir um código do outro. Então a comunidade é realmente muito unida para criar uma coisa legal e eficiente e evoluir esses projetos também. Então, aqui é muito importante vocês entenderem que quando vocês pegarem um código, dê ali, bota os créditos das pessoas, do livro, assim, enfim, de qualquer lugar. E quando eu falo de colocar o código, quando isso é um open source, tá, gente? Agora, dar o crédito é importante. E não por uma questão de você ser ok, bacana, o cool. Cool é legal, tá, gente? Não de você ser alguém legal nesse sentido, mas sim porque a gente utiliza muito os créditos. Nos readmes dos projetos open source, a gente vai ainda entrar nesse sentido, mas nos créditos a gente sempre vê lá o arroba, o Twitter da pessoa, ou crédito apontando para o profile da pessoa do GitHub. No readme a gente sempre dá o devido valor às pessoas, certo? Então na área de tecnologia a gente gosta de contribuir muito com as pessoas, ajudar, evoluir. Isso vocês vão ver que é algo muito comum e normal. Se alguém lá tem um problema, a gente vai querer evoluir essa pessoa. Olha, esse caminho aqui. Então, a partir do momento em que vocês começarem a se tornar um desenvolvedor, souber alguma coisa, vocês precisam compartilhar, porque é legal compartilhar. Certo? Então ajudem as pessoas aqui da sua turma, ajudem as pessoas de outra turma, ajudem as pessoas de outros lugares também, porque a área de IT é muito sobre contribuição também. Beleza? Então, beleza. E sempre atribua, tá, gente? Na área científica, isso aqui é um ponto importante. Na área científica, a todo tempo a gente está tentando fazer com que coloquemos as referências. Nós citamos os autores, referenciamos livros caso seja necessário. Então, como eu fiz aqui, por exemplo, referenciando o livro que eu estou usando como base para seguir os meus tópicos e poder colocar também as minhas experiências sobre o livro. Então é isso, é sobre referenciar, dar a César ao que é de César, exatamente essa frase. Beleza? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as bibliotecas, eu acho que isso é bem importante. Vocês vão ouvir muito falar sobre gems, sobre libs, sobre... E isso eu acho que é importante vocês já entenderem, mesmo que de uma maneira abstrata, beleza? Tá. O que são bibliotecas ou librarias, os libs ou gems? Cada linguagem ela vai ter uma denominação dependendo do seu nicho, tá, gente? No Ruby, por exemplo, no ecossistema do Ruby, a gente utiliza o conceito de gems. A gente não chama de libs, mas é uma lib, uma biblioteca. E uma lib nada mais é do que, por exemplo, imagina se eu tenho... Eu vou usar, por exemplo, um problema de autenticação. O que é autenticação? A autenticação, gente, é o ato de eu acessar no sistema, certo? A autenticação é diferente de autorização, tá, gente? Não vou entrar nesse mérito agora, mas a autenticação é quando eu boto usuário e senha. Usuário e senha, autenticação, certo? Usuário e senha, autenticação. Quando eu acesso, por exemplo, o Facebook, imagine vocês agora que eu estou acessando o Facebook com o meu usuário e senha. Assim que eu coloco meu usuário e senha, eu acesso ao sistema, certo? E isso é um problema comum. Eu vou ter, quando eu estou desenvolvendo um sistema, eu vou ter. Quando você estiver desenvolvendo um sistema, você vai ter. Quando uma outra pessoa desenvolver um sistema, ela vai ter. Todos teremos. Então, nós criamos uma biblioteca que tem essas funcionalidades de autenticação. Então, eu consigo criar um código genérico ao ponto de que eu deixo o meu usuário, que é um outro desenvolvedor, e aí lembrem-se da experiência do usuário por isso. Porque nós precisamos dar experiência ao usuário desenvolvedor também, muito boa de implementar e usar minha biblioteca de forma fácil. Então, isso é a fórmula da gente modularizar as coisas. Então, muitas bibliotecas a gente não precisa sair desenvolvendo, o que é ótimo. Lembra da história de reinventar a roda? Na computação, há momentos em que vocês não devem reinventar a roda e há momentos sim, tá, gente, que vocês devem reinventar a roda.
Isso vai depender. Tudo, lembrem-se do contexto. Tudo é contexto. Depende. O que a gente está falando? Ah, eu preciso para um sistema simples? Ou eu preciso de um sistema do próprio Mercado Livre que a biblioteca não integra de uma maneira legal e eu preciso criar uma biblioteca? É um contexto. Então tudo é contexto, depende. Quando alguém me pergunta é boa ou ruim, depende. Qual é o contexto? Me diz aí mais, me dá mais insumos, me explica em que contexto eu estou, quantas requisições, quantos usuários. Tudo isso entra na conta. Mas biblioteca, gente, é exatamente isso. É como a gente utiliza coisas pré-fabricadas para só realmente montar. Então é isso, é um pouquinho do que eu queria trazer. Espero que tenha ficado claro o que é biblioteca, o que é cada componente, o que é a questão também das bibliotecas ali do que podemos fazer com Lego. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é bem legal essa parte, essa etapa, então estudem, leiam os artigos, vejam os vídeos e nos vemos na próxima aula. E tomem água, hein? Valeu!